Fala galera, eu sou o Lucas Paulino, sou professor de Geografia e de Atualidades e, infelizmente, estamos aqui para conversar sobre os incêndios no Pantanal. Se você gostar desse vídeo, faça esse vídeo chegar ao máximo número de pessoas que vocês conhecem, tá? Galerinha, para falarmos sobre o Pantanal, a gente primeiro tem que entender o que é de fato o Pantanal, né? O Pantanal é um bioma que vai ter uma vegetação que é composta por um mosaico de espécies de diversos outros biomas, como por exemplo a Mata Atlântica, como por exemplo a Amazônia, como o bioma do Chaco, como por exemplo também o bioma do Cerrado. Então, a formação vegetal do Pantanal ela é uma mistura desses outros biomas. Galera, o Pantanal ele vai ser considerado aí a área que vai compor a maior planície de inundação do mundo. Isso é uma característica extremamente importante para essa região. Por quê? Essa é uma área que vai sofrer com as intensas cheias do Rio Paraguai. É nesse sentido que dentro de um contexto de um clima tropical típico, alternadamente seco e úmido, o Pantanal ele vai sofrer com essas oscilações, tanto climáticas quanto hidrológicas. Durante o meio do ano a gente vai ter uma estação de seca ali entre os meses de maio e setembro, e de outubro até abril a gente tem a nossa estação de maior umidade e de cheias do Rio Paraguai. Para que o Pantanal tenha suas características naturais mantidas, é muito importante a preservação dos seus biomas vizinhos, porque a gente sabe que o Pantanal ele vai ter grande parte da sua gigantesca biodiversidade associado aos seus biomas vizinhos. Então, o Pantanal, para ele se manter preservado, ele não depende somente de si. Ele depende aí da Amazônia, depende do Cerrado, depende da Mata Atlântica e depende do Chaco também. Só que, gente, existem uma série de ações antrópicas que têm impulsionado intensos desgastes ambientais dentro do contexto pantaneiro. A gente tem aí diversos incêndios, diversas queimadas que são extremamente importantes para a gente entender um pouco do que está acontecendo atualmente. Os incêndios são todas aquelas práticas onde, de forma clandestina, alguns elementos podem ser do agronegócio, podem ser comunidades tradicionais, ateiam fogo na vegetação justamente para fazer aí um processo de retirada dessa cobertura vegetal. As queimadas são técnicas agrícolas associadas a comunidades tradicionais. Comunidades que desenvolvem essas queimadas, que são incêndios aí de certa forma controlados, para você fazer a limpeza do solo. No Pantanal, os incêndios florestais agora no ano de 2020 têm crescido de forma assustadora. A gente fala aí em aproximados 15 mil focos de calor. O INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele considera um foco de calor todo ponto que está com uma temperatura maior do que 47 graus Celsius. Então a gente está falando em mais de 15 mil focos só no Pantanal. E esses 15 mil focos, eles vão demonstrar aí que a gente tem tanto processos de incêndio de característica criminosa, mas também queimadas que muitas vezes fugiram do controle. Esses vários focos de calor que o Pantanal está tendo agora no mês de setembro são reflexos muito claros de uma falta de combate a esses focos de calor por parte dos órgãos públicos, mas além disso são um reflexo muito claro de que existem elementos que são naturais que estão impulsionando o quê? O desenvolvimento do crescimento desses incêndios. E aí, quando falamos nas questões naturais, não podemos esquecer que estávamos dentro do período de inverno. E o inverno é um momento de diminuição da umidade relativa no ar dentro do contexto do Pantanal. Além dessa questão, temos intensos ventos. Os ventos são um elemento muito importante para esse espalhamento do fogo. E além disso, temos no Pantanal um elemento que é extremamente importante para a gente entender também as queimadas, que são os chamados incêndios subterrâneos. Os vários eventos de sedimentação que aconteceram dentro do contexto pantaneiro fizeram com que dentro de camadas subterrâneas existam o quê? Camadas de matéria orgânica, que em processo de decomposição
podem entrar aí em combustão, gerando aí esses incêndios subterrâneos, que também podem ser chamados de fogo de turfa. Galera, é nesse sentido que seria muito importante que o governo federal, que os governos locais desenvolvessem políticas de combate mais intensos a esses incêndios que estão acontecendo na região. Porém, não é isso que a gente vê. A gente vê aí uma gigantesca perda de biodiversidade, tanto vegetal quanto animal. A gente vê imagens extremamente assustadoras de animais que foram literalmente queimados, o que é extremamente problemático, e a gente vê que a passada da boiada que o ministro Salles tinha dito está acontecendo. E o governo federal, agora, no discurso de abertura aí da Assembleia Geral da ONU, deixou muito claro que ele está fechando os olhos para isso. É nesse sentido que eu quero que a gente entenda que os incêndios no Pantanal, eles têm ligação, muitas vezes, com ações ligadas ao agronegócio. E o agronegócio, dentro do nosso atual contexto, tem ganhado um espaço muito grande para a sua produção econômica, mas também para a sua manutenção política dentro das estruturas de poder do governo. O que mostra aí que, por mais que o Brasil diga que tem uma política ambiental que é um exemplo para todo mundo, isso é mentira. Grande abraço a todos. É aquilo, né? Política ambiental. Será que a gente tem? Acho que não.